E aí, pessoal, o objetivo do vídeo de hoje é a gente aprender uma ferramenta do Mesh Mixer chamada Align to Target. É o quê? Para a gente poder alinhar arquivos entre um e o outro, mantendo um dos dois em posição e trazendo outro arquivo para linkar com aquele primeiro arquivo. Vamos pensar assim, eu tenho lá, nesse caso que eu vou mostrar para vocês, uma tomografia do paciente que geramos uma visualização tridimensional e depois disso um arquivo STL, como se fosse dos ossos da face do paciente, e eu quero linkar um arquivo STL que vai ser encaixado nos dentes que foram gerados a partir da visualização tridimensional da tomografia. Meio complicado, né? Fica até o final desse vídeo que eu vou te explicar direitinho como fazer isso. Pessoal, olha que interessante. Aqui a gente tem dois arquivos STL. Eles são gerados a partir, esse do lado esquerdo, a partir do escaneamento do paciente. E o do lado direito, ele foi feito a partir da visualização tridimensional da tomografia de um paciente. Esse caso é um caso que eu fiz a cirurgia ortognática desse paciente e a gente precisa, em algum momento do planejamento, alinhar o STL com o osso do paciente, com a visualização, ou na verdade o STL, que foi criado a partir da visualização da tomografia, ou da reconstrução tridimensional da tomografia desse paciente. Então, em algum momento, dentro de um outro software, a gente pode utilizar vários softwares para fazer o planejamento de cirurgia ortognática, mas nesse caso eu quero utilizar o Mesh Mixer para a gente poder alinhar essas duas coisas para algum movimento, alguma coisa que a gente queira fazer, utilizando tanto o osso do paciente quanto o STL. Em casos que a gente faz aquelas guias que tem fixação óssea, ou seja, uma guia para cirurgia de implantodontia, que a gente quer que o guia encaixe no osso ou fique assentado no osso do paciente, é dessa forma que a gente tem que trabalhar. Então, como que a gente faz? Eu vou aproveitar esse caso e vou mostrar essa ferramenta que se chama de Align to Target, ou seja, a gente vai alinhar com o alvo. Então, a gente vai escolher qual dos arquivos vai ser o alvo e qual dos arquivos a gente vai fazer a movimentação. Esses alinhamentos, a gente precisa de uma capacidade computacional bem grande para trabalhar. Então, qual é a ideia inicial? Eu vou diminuir o tamanho desse arquivo aqui, então dessa tomografia, então diminuir o número de pixels, diminuir o tamanho desse arquivo, e aí a gente vai fazer com que fique mais fácil para o computador trabalhar. Existem computadores que às vezes não têm uma placa de vídeo tão boa e ele sofre bastante para fazer esses movimentos, esses alinhamentos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou cortar basicamente aquilo que eu não quero dessa tomografia. Esse arquivo é um arquivo bem grande. Então, eu vou cortar, só que na verdade eu vou duplicar o arquivo e vou cortar essa parte. Como eu não vou movimentar ele de posição, então ele vai ser relacionado, então o STL vai movimentar e ele vai relacionar com os dentes da minha tomografia. Depois eu apago aquele recorte que eu fiz e eu vou ter exatamente ele na posição. Como que a gente vai fazer? A primeira coisa, vou pegar esse meu arquivo do osso do paciente, então do STL que foi feito lá num outro software, eu vou fazer um vídeo explicando exatamente como a gente faz isso, como a gente gera a partir de uma tomografia um objeto tridimensional, ou seja, o osso do paciente. Mas, por enquanto, eu vou recortar aqui o osso, vamos duplicar para que a gente não perca esse modelo inicial. Como que a gente duplica? Eu vou pegar esse modelo de superfície e vou colocar aqui como inicial, vou renomear ele inicial. Vou duplicar, tem essas duas anéisinhos aqui, e eu vou renomear ele como recorte, para a gente saber qual que é qual. Vou começar a trabalhar então com esse do recorte, clicamos nele aqui, vou minimizar aqui para não ter problemas esse inicial, que eles aparecem um em cima do outro, então eu só estou com eles minimizados. Para a gente minimizar e não visualizar ele, a gente vai nesse olhinho aqui do lado direito e minimiza, e agora eu vou recortar, então vou minimizar também o meu STL, só a parte que eu quero, que seria a região da maxila dos dentes do paciente. Às vezes a gente vai ter dificuldade porque o paciente faz a tomografia com a boca fechada ou com a mordida, com os dentes encostando nos inferiores. Então, como nesse caso aqui, a gente vai ter dificuldade para separar os dentes inferiores dos superiores também. Mas não tem problema, vou explicar algumas coisas que são interessantes. O que a gente tem que manter nesse recorte aqui do osso da tomografia? Só as áreas que são comuns entre o meu STL e a minha tomografia. Então vamos lá, vou voltar aqui só para explicar
isso, o que é comum entre os dois? Vamos pensar assim, que seja fácil da gente ver. Nessa região de pré-molares, criou-se artefatos por causa do aparelho do paciente. Então, talvez essa não seja a melhor área para a gente manter. Qual a área melhor? Ó, na região de molar aqui é bem interessante, está bem parecido com os nossos molares do STL. Do outro lado direito, da mesma forma. E na região anterior aqui, a gente tem, então, uma área que pode ser igual. Então, se eu conseguir manter da minha tomografia do paciente essas áreas, já consigo utilizá-las para poder alinhar. Então, vamos cortar. Vamos minimizar de volta aqui o meu STL. E eu vou cortar tudo que não é legal. Como que a gente faz? Eu vou na aba de Select e eu seleciono a área que eu quero manter. Depois eu faço outras visualizações de alguma forma de conseguir tirar essa parte dos dentes de baixo e tal, mas enfim. Selecionei a área que eu quero. E essa parte é que eu vou manter. Então, selecionei e para eu recortar o resto então, do meu arquivo, eu vou no atalho de teclado I para inverter a minha seleção. Ou seja, então ele vai recortar toda essa parte mais laranjado ou dourado aqui. Dou a ferramenta de Delete ou X e ele vai cortar, então vai sumir essa parte aqui que não é interessante para mim. O que sobrou ainda que não é legal? Essa parte da mandíbula aqui, eu vou continuar recortando, eu vou na ferramenta de Select e eu vou tirando toda essa parte da mandíbula aqui que não é legal para mim. Vou deletando, faço isso do outro lado também, posso recortar os dentes inferiores, que eu vou alinhar com os superiores. Ó, aqui a gente tem um pouquinho dos dentes também. Tem que cuidar para não cortar a parte superior, que ela é importante para a gente aqui, ó. Então essa, principalmente a região posterior e anterior. Vou utilizando a ferramenta de análise Inspector para tirar essas áreas que não são legais para mim. Esses rosinhas são mais importantes, né, que são pedaços de malha. Vamos continuar recortando aqui. Ó, aqui a gente tem que cuidar para não selecionar o outro lado. Se a gente recortar também um pouquinho desses dentes aqui, não tem tanto problema, porque a gente vai utilizar a parte mais posterior. Aqui também selecionei. Ok, então a gente tem aqui o nosso recorte. Cortei uma parte desse lado aqui, não tem problema. Eu vou usar esses dentes posteriores para fazer isso. E agora a gente vai fazer esse alinhamento. Então vamos lá. Eu vou voltar com o meu STL. E agora o que a gente tem que fazer? A gente vai aproximar esse nosso modelo com aquele que a gente quer como alvo, o máximo possível para o nosso software conseguir trabalhar de uma forma mais tranquila. Se eles estão muito longe, é mais difícil ele alinhar adequadamente. Então vamos lá, a gente vai na ferramenta do nosso modelo, dou T, explicando um pouquinho sobre esse modelo enquanto eu vou alinhando. Esse modelo então foi escaneado do paciente antes da cirurgia ortognática para a gente poder fazer o planejamento, né, e gerar um guia. Então ele tem todos o aparelho ali ainda que está aparecendo. Então para mim ele é importante exatamente essa parte onde o nosso guia da cirurgia ortognática vai ficar. Então é bem interessante isso. Só para explicar que modelo é esse, por que ele está assim perfurado. Depois a gente acaba recortando, deixando só a oclusal, é onde o nosso guia vai ser encaixado durante a cirurgia. Mas vamos lá, olha só, eu estou deixando o mais próximo possível dos dentes aqui. Muito bem. Ok, deixei ele na posição, o mais próximo que eu imagino ser dos dentes aqui, não tem problema. O que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar aqui STL inicial e vou duplicar esse STL também. Para quê? Porque eu quero ver se ele mudou de posição efetivamente. Então vamos lá, eu vou fazer essa ferramenta de Align to Target. Então eu vou botar final, que seria a posição final, e é com esse que eu vou trabalhar para a gente alinhar. E o que a gente vai deixar fixo ali? O fixo é o osso, né? Aquele que eu quero que seja o target, né? Que seja o alvo. Então como que a gente faz para esse ser o alvo? Eu vou nessa ferramentazinha que tem aqui do lado direito de um ímã e eu vou ativar o ímã do meu osso, que seria esse aqui do recorte, vou deixar ele ativado, que seria o target. Ele vai ficar nessa coloração meio azulado aqui. E aí o que eu vou fazer? Aí agora eu vou lá no meu STL, que seria o final, né, o que vai movimentar, e eu vou agora então pintar as áreas que são igual entre o meu STL e o meu modelo de meu target, né, aquele meu recorte que eu trabalhei. E eu vou na minha ferramenta então de Select e vou pintar as áreas que eu falei que são
iguais. Então eu vou aqui nessa região anterior, então, os dentes aqui incisivos. Aqui por trás tem aquela parte do modelo inferior, então eu não quero. Eu vou na parte dos molares aqui, e os molares eu posso trabalhar também oclusal e a parte interna. A mesma coisa dos molares aqui. E aí eu tenho então 3 pontos que são importantes para a gente poder alinhar. Então, se eu tenho a parte posterior e na frente. Então, se eu tiver esses 3 pontos, fica mais fácil do nosso software alinhar. E a gente vai na aba de Edit, Align to Target, e a gente precisa se preocupar com esse quadro aqui, onde a gente vai querer 100% de Solve Iterations e 0 de erro. Então, a gente tem que se preocupar em aceitar isso aí, para a gente não ter nada de distorção na hora que eles vão linkar um com o outro. Ele vai fazer um movimento e vai fazer com que esse nosso modelo alinhe com o nosso recorte. Vou dar o Accept, vou tirar a ferramenta então de Align e a gente consegue visualizar que esse nosso modelo acabou vindo o mais próximo possível do nosso recorte. Imaginando o seguinte, esse nosso modelo, ele é um pouco diferente da visualização tridimensional da nossa tomografia. Ou seja, quando a gente gera um arquivo tridimensional do osso e dentes a partir da tomografia, ele não faz exatamente o mesmo contorno do nosso STL, que foi copiado perfeitamente a superfície desse dente. Mas a gente alinhando esse modelo um com o outro, fica muito próximo à posição e a gente pode trabalhar então com uma ferramenta de guias com base óssea, com suporte ósseo, porque eles vão estar muito próximo então do posicionamento real, né, que esse STL, que seria os dentes do paciente, estão do osso que a gente visualiza lá na tomografia. Então é muito interessante. Acho que a gente consegue visualizar que está muito próximo. Então aqui a gente vê ó, o modelo cinza e o modelo recorte e a parte do STL, a gente consegue visualizar que eles estão muito próximos. Agora, o que a gente vai fazer para visualizar melhor? Eu vou agora minimizar o meu recorte, ficar só com o meu STL e vou clicar nesse minha tomografia inicial. E aqui a gente consegue visualizar que a gente chegou muito próximo daquela posição. Claro que como os modelos são um pouquinho diferentes, né? Então aqui se a gente vê a visualização, ela não é exatamente igual, às vezes a gente tem uns pequenos erros de posicionamento aqui. Mas o que é o interessante, né? O objetivo da ferramenta é a gente conseguir entender o align, então alinhar a partir de um alvo, então utilizar a ferramenta do Align to Target para fazer não só a questão do que, como eu dei esse exemplo aqui, de pegar o STL e linkar com a tomografia, mas enfim, a gente alinhar o STL com outro STL, a tomografia com uma outra tomografia, enfim, a gente avaliar, por exemplo, pré e pós-operatório de uma cirurgia que a gente fez, no caso, uma cirurgia ortognática, que eu fiz um movimento só mandibular e eu quero alinhar, eu utilizo a parte óssea da maxila para poder comparar qual o movimento da mandíbula que eu fiz e se ele foi exatamente aquilo que eu planejei. Então essa ferramenta ela é extremamente útil para uma série de situações. E a ideia do vídeo é explicar para vocês como que a ferramenta funciona e ver que ela é muito interessante para o nosso uso de várias situações no nosso dia a dia. E aí, pessoal, o que acharam? A ferramenta Align to Target, ela é uma ferramenta muito interessante. Ela serve para uma série de situações e nos tira de vários apertos. A gente às vezes tem que utilizar softwares pagos ou com uma dificuldade maior para poder trabalhar e a gente vê que aqui essa ferramenta é uma ferramenta de uso muito simples, utilizado num software gratuito e que a gente pode, qualquer um de nós, de uma maneira muito simples, fazer o movimento que a gente quer a partir dos nossos arquivos tridimensionais. Se você ficou com uma dúvida sobre isso, mande nos comentários. É muito legal eu poder ajudar vocês nessa questão de utilizar as ferramentas do Mesh Mixer. Deixe seu like, se inscreva no canal. É muito importante para que a gente possa crescer e trazer mais gente e mais conteúdos como esse para você que tem dúvidas sobre como funciona a odontologia digital e que quer crescer, evoluir e aprender e fazer melhor para os seus pacientes, não tendo um custo absurdo para tudo isso. Até mais!